Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no número 7, capítulo 7, a diáspora. Vamos agora ao item 3 do nosso material didático. O imperador Calígula e sua influência na Judéia. O comentário diz: Boa noite, pastor. Desculpa que eu me enrolei aqui. Ok, não há problema. Então, prosseguindo. Calígula foi imperador do ano 37 até 41 depois de Cristo, ou seja, foi imperador por 4 anos. Calígula nomeou Herodes Agripa I, filho de Herodes Antipas e neto de Herodes o Grande, rei da Galileia, mantendo a Judéia sob governo de um procurador. Calígula foi um imperador muito criticado pelos historiadores. Bom, como referência, eu sempre utilizo Flávio Joséfo, que ele é o grande documento dessa época, né? Flávio Joséfo diz: o furor do imperador Calígula, né, não se estendia então somente aos judeus de Jerusalém e das regiões vizinhas, como acabamos de ver. As terras e os mares gemiam sobre a sua tirania, dominação, e dentre as muitas províncias sujeitas ao Império Romano, não havia uma sequer que deixasse de lhe sentir os funestos efeitos. Os males que ele as fazia sofrer chegaram a tal excesso que nada de semelhante se vê em história alguma. E a própria Roma não foi tratada menos desumanamente que as outras cidades. Ou seja, esse homem, num governo curto, mas que realmente parece que a loucura o tomou, ele não estava mais no seu estado normal quando ele chegou a imperador. O comentário prossegue. Mandou erguer sua estátua no templo israelita, o que causou grande revolta. A estátua não foi erguida devido à morte do imperador. Calígula apresentava-se em público com uma roupa que retratava as divindades Hércules, Mercúrio e Apolo, apresentando-se como Deus entre os homens. Erigiu 3 templos para a adoração da sua pessoa, 2 em Roma e 1 em Mileto. Calígula obrigou o Senado e o povo a prestar-lhe culto em vida. Bom, eu coloquei lá nas referências bibliográficas, você pode pegar esse historiador Celtzer, que ele conta a história de Israel, tá ok? É um historiador israelita. E ele diz: no final da década de 30 do século I, né, ou seja, ali próximo do ano 38, 39, 10 anos após a morte de Jesus, irrompeu uma amarga disputa entre os pagãos e os judeus de Alexandria, cidade do Egito. Coincidentemente, com uma tentativa do imperador romano Caio Calígula de forçar todos os habitantes do império a render-lhe culto. Os pagãos usaram a recusa dos judeus de atender a isso como pretexto para violentas agitações contra os judeus. Ou seja, como todos deveriam prestar culto a Calígula em vida, o fato dos judeus, mesmo tendo documentos do César que permitia que ele não reconhecesse os deuses romanos, mas agora Calígula faz diferente. Não, mas é diferente. Aquele documento era para você não conhecer os deuses que morreram. Eu sou o Deus vivo, o Deus em vida, né? Então, ele vai querer ser adorado. O comentário prossegue. Antes dele, os imperadores eram adorados após a morte, conforme Joséfo. Mas, se esse príncipe era tão bárbaro, não era menos extravagante. Não lhe bastava receber de seus súditos todas as honras que se podem prestar a um homem. Ele exigia que o reverenciassem como a um deus
E quando ia ao Capitólio, que é o mais célebre de todos os templos de Roma, tinha a insolência de chamar Júpiter de irmão. Júpiter era quem? Era Baal, né? Júpiter era, vamos dizer, segundo a história romana, a estátua de Júpiter, ela foi levada para Roma pelos sacerdotes que escaparam da Torre de Babel. Bom, então Júpiter, como Zeus também, é o mesmo Baal, é a mesma religião, tá ok? Então eles chegavam e chamavam Baal de irmão. Calígula fez alterações na administração das Judéias e regiões vizinhas. Ele estabeleceu Herodes Agripa I, rei da Judéia. Joséfo nos diz: Caio, cognominado Calígula, sucedeu a Tibério e pôs Agripa em liberdade. Deu-lhe ainda a tetrarquia de Filipe, que havia falecido, e o fez rei. Então está aqui, olha, na parte norte, né, além do Jordão, à direita do mapa, onde ficava a tetrarquia de Filipe. Ou seja, ele está pegando esse descendente de Herodes e agora novamente colocando ele como rei, né, porque alguns não mantiveram o título de rei. Calígula foi assassinado por um membro da guarda pretoriana chamado Cassius Schereia. Então, o homem ele tinha enlouquecido, as construções que ele fez, né, eram construções desnecessárias, coisas tudo para os encontros com os amigos, gastando muito da riqueza de Roma. Nesse período, o primeiro século da era cristã é considerado, na história do Império Romano, a Era de Ouro. O primeiro século é a Era de Ouro. O segundo século ele se mantém, mas eles já começam a ter problema no Império Romano, ok? Porque as rebeliões aumentaram. Nesse primeiro século, qual foi a grande rebelião que Roma enfrentou? Teve uma rebelião que já tinha passado, ocorreu no ano 9 da Era Cristã. Os romanos tinham capturado uma região dos bárbaros e eles pegaram os filhos de alguns reis bárbaros, né, e levou eles para Roma e ensinou a eles a escrita, ensinou a ler, porque os bárbaros não tinham escrita, e esses homens, alguns dentro de Roma, se destacaram como soldado, né, foram servir no exército, acabaram se tornando comandantes do exército e muito elogiados, né? Um deles chamado Armínio, fugiu o nome dele. Um deles foi chamado Armínio, ok? E esse homem, quando ele voltou, os romanos mandaram ele lá para a região bárbara para reinar sobre os bárbaros. Quando ele chegou lá, ele se revoltou e, como ele tinha aprendido a arte da guerra com os romanos, ele disse: eu vou ensinar vocês a matar os romanos. Os romanos têm como ser vencidos. E diz que ele matou, numa emboscada, 15.000 soldados romanos. Foram 3 legiões que morreram, né? Mas depois o Império Romano conseguiu, foi naquela região, infelizmente fez um massacre, vingando aqueles que tinham morrido, ok? As rebeliões no segundo século já vão aumentar, e vão aumentando no terceiro, no quarto, até que no quinto século o Império Romano cai. Então esse período é o período de ouro, e aí que ele tem pelo menos 2 imperadores que são realmente doentes, né? Calígula e Nero. A história mesmo os descreve como doentes. Doente mental mesmo.